Senhoras e senhores, vamos dar início à nossa aula de Direito Penal no Tempo. O Direito Penal no Tempo está lá no nosso artigo 2º do Código Penal. Acompanha comigo! O artigo 2º diz: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ei, volta comigo, volta para mim, volta para mim. Nós estamos lendo o caput do artigo 2º. Se lei posterior deixa de considerar crime, cessam-se todos os seus efeitos penais. Tutores, presta muita atenção. A primeira observação que eu quero que você anote aí é um princípio. Anota! Princípio da continuidade normativa. O princípio da continuidade normativa significa que uma lei só sai ou só pode ser modificada através de outra lei. No ordenamento jurídico brasileiro, de acordo com o princípio da continuidade normativa, uma lei só sai ou ela só é modificada através de outra lei. Tá ok? Isso eu quero que você coloque aí uma observação, não sei como, coloca uma caveira, marca de Lumicolor, eu não sei, mas tu coloca: o tio Antônio mandou tu fazer essa observação, que isso é regra, possui exceções. Mas volta pra mim. Se você for fazer o seu exame, o seu concurso, eu não sei, vai lá cair lei penal no tempo. Mas o artigo 2º, ele não traz 4 institutos que eu quero abordar com você. Ele traz o primeiro, que é a abolitio criminis. Ele traz o segundo, que é a novatio legis in melius. Ele traz o terceiro, que é a novatio legis in pejus. E ele traz o quarto, que é a novatio legis incriminadora. Professor Maia, eu acabei de ler o artigo 2º, não encontrei nenhum termo que o senhor está falando. Claro, porque essa classificação, ela é doutrinária e por isso que tio Antônio está aqui para esclarecer para você. Então, vamos abordar o primeiro instituto, que é a abolitio criminis. Professor Maia, o que é abolitio criminis? É quando uma lei nova aboliu um crime. Aquele crime que existia, a lei nova disse que ele não existe mais. Um crime foi abolido. Isso é o abolitio criminis. E o abolitio criminis está lá no caput. Se lei posterior deixa de considerar crime, cessam todos os seus efeitos penais. Então, abolitio criminis, doutores, uma lei nova aboliu um crime que existia no nosso ordenamento jurídico. Existia um crime chamado de adultério. Vamos aqui conjecturar quem respondia por adultério, quem respondia ao inquérito policial por adultério, quem respondia a processo judicial por adultério. Veio uma lei nova, diz que adultério não é mais crime. O que aconteceu com quem respondia por adultério? Deixou de responder. Doutores, lembra que a gente estudou no artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. O abolitio criminis, ele é a representação disso. Eu não posso estar preso, eu não posso estar sendo punido, eu não posso responder a um processo de algo que não existe mais. Não existe mais. Então, a abolitio criminis disse que um crime existia e ela disse a partir daquele momento que não existe mais. A abolitio criminis, uma lei nova, aboliu um crime. Detalhe, senhores, que cessam, vai lá para o artigo 2º, lá diz: cessam seus efeitos penais. Professor Maia, eu não entendi. Eu vou lhe explicar. Se você respondia por um crime e uma lei nova disse que esse crime não existe, você deixa de responder. Mas isso quer dizer que cessam seus efeitos penais. Mas porventura, haja vista que você estava respondendo na área civil, a sua esposa, a sua ex-companheira, entrou na área civil pedindo uma indenização pelo constrangimento de ter sido traída. Cessa
seus efeitos penais, mas a área civil ou outras áreas continuam. Isso é o abolício criminis. Uma lei nova aboliu um crime. Vamos para o segundo instituto, que é a novatio legis in melius. Professor Maia, esses termos em latim eu estou confuso. Você vai sair daqui aprendendo latim. Não é latindo, é latim. Então vamos, novatio legis in melius. É uma nova lei que surge mais branda, mais leve, que melhora. Então, a novatio legis in melius é uma nova lei que beneficia o réu. Vamos dizer que o seu cliente foi condenado por um crime, que esse crime teria uma pena de 10 anos. Ele foi condenado ou está respondendo por um crime que é a pena de 10 anos. Veio uma lei nova e disse que esse mesmo crime, a partir de agora, tem uma pena apenas de 2 anos. Melhorou ou piorou a vida dele? Ai, Maia, melhorou. Era 10, agora é 2. E eu te faço uma pergunta. A novatio legis in melius, essa nova lei que melhora, alcança o teu cliente? A resposta é sim. Sim, a lei, vai lá para o artigo 2º, parágrafo único, corre comigo! Artigo 2º, parágrafo único diz: a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Volta para mim, presta atenção. O que significa isso? A novatio legis in melius é uma nova lei que melhora. Se ela melhora, de qualquer modo, ela retroage para beneficiar o réu. Se ele esteja respondendo a inquérito, se ele esteja respondendo a um processo judicial, até mesmo se já tem uma sentença condenatória, de acordo com o artigo 2º, parágrafo único. Novatio legis in melius nasce um princípio da retroatividade benéfica. O que significa isso, Maia? Que a lei, de qualquer modo que beneficiar o réu, ela retroage. Anota esse princípio. Em contrapartida, nasce um outro instituto, que é a novatio legis in pejus. É uma nova lei mais severa, é uma nova lei que prejudica o réu. Então entenda com essa situação. O seu cliente está respondendo por um crime ou foi condenado por um crime onde essa pena era 10 anos. Veio uma lei nova, disse que esse mesmo crime, a partir de agora, são 20 anos. Melhorou ou piorou a situação dele? Claro que piorou. E a pergunta que eu faço é: essa lei nova que veio depois do cometimento do crime do teu cliente, retroage para prejudicá-lo? Não. A novatio legis in pejus não retroage para beneficiar o réu. Logo em seguida, nasce o terceiro instituto, o quarto instituto, que é a novatio legis incriminadora. O que significa isso, professor Maia? Aquilo que não era crime passou a ser crime. Aquilo que era crime passou a ser crime. Eu quero trazer para você, em 2018, entra para o Código Penal o crime de importunação sexual. Eu te faço uma pergunta. Quem cometeu importunação sexual antes de 2018 pode ser punido? Não, turma. Por quê? Porque nem existia esse crime. O crime passou a existir a partir de 2018. É 2018 para frente. Novatio legis incriminadora é uma lei nova que criminaliza algo que não era criminalizado. Então vale dali para frente. Esse é o artigo 2º, lei penal, no tempo, que nasce aí 4 institutos: abolício criminis, novatio legis in melius, novatio legis in pejus e novatio legis incriminadora. Valeu, turminha!